Para o Eduardo, a quiropraxia deve ser encarada como a manutenção de um carro. É feita para evitar problemas futuros. Imagina que você é uma Ferrari. Você não vai deixar sua Ferrari sem manutenção, né? Então, a quiropraxia é tão importante como uma manutenção de um carro. A gente depende muito dessa manutenção para não ter problemas futuros ou diagnósticos mais pesados. A infância de cada pessoa reflete muito nas emoções. Por isso, na primeira sessão, é feito um levantamento de tudo o que marcou a vida do paciente desde criança. A gente conversa com a pessoa, é feita uma entrevista com ela, nós vamos perguntar muitas perguntas para saber desde de pequeno até a fase adulta se houve lesões ou fraturas, para a gente estar traçando um diagnóstico e efetuando a consulta para ter uma melhora mais rápida e bem mais arrojada. A necessidade de ir ao quiroprata muda dependendo da rotina de cada um. Se uma pessoa é um atleta, um esportista, a cada 2 meses. Se é uma pessoa que não pratica tanto esporte, pode ser a cada 3 meses. Então varia muito de cada pessoa para pessoa. De 2 a 3 meses seria interessante fazer essa prevenção. Muitos problemas podem ser evitados com essa prática. Fazendo a prevenção, nós vamos estar cuidando de uma possível hérnia de disco, um abaulamento, uma protusão. Hoje mesmo, pacientes que chegam com abaulamento e protusão, para não chegar a uma hérnia de disco, seguem um tratamentozinho. As correções no corpo podem acontecer sem barulhos de estralos. Não são todas as vértebras que provocam aqueles estalos, que é a cavitação. Geralmente, ela dá um estalozinho, mas muitas das vezes não tem a cavitação. É aí onde você consegue distinguir de um profissional ao outro, tá? Não é todos os profissionais que entendem isso. Por exemplo, se não houve o estalo, não tem a correção. Não. Às vezes a vértebra ela vai bem tranquila para o lugar dela, a grosso modo falando, tá? E não precisa ter aquele estalo da correção. O Eduardo tem pacientes de 6 meses e geralmente para esses pequenos são feitos tratamentos diferenciados. O que é mais comum para essa idade é quando o bebê nasce da cesárea e o crânio não faz os movimentos que precisa, já que quando nasce de parto normal, há uma pressão maior na cabeça, que é positiva. Crianças a partir de 6 meses de idade já pode fazer já. Existe um trabalho que chama-se biocranial, que é o movimento do crânio, né? Quando as crianças nascem na cesariana, esses movimentos do crânio não são perfeitos. Somente os movimentos cranianos são perfeitos quando nasce de parto normal, que são 14 vezes por minuto. Então a quiropraxia vem para introduzir esse movimento craniano na criança, para ficar uma criança mais tranquila, mais sossegada, não tão nervosa, não tão ansiosa, porque é isso que provoca o mau funcionamento do crânio. Cada sessão dura um tempo diferente, dependendo da gravidade do problema na coluna da pessoa e se o paciente já passa com o quiroprata há algum tempo. A primeira sessão sempre demora um pouco mais, porque tem uma entrevista, tem uma série de perguntas, a gente fazia uma análise nas perguntas, fazia uma análise corporal também, né? Então demora em torno de 1 hora, mais ou menos, a primeira consulta. As demais é de 15 a 30 minutos, tá? É bem mais rápido as demais. Eduardo comenta do perigo de as pessoas tentarem reproduzir técnicas de estralar o corpo dentro de casa. Imagina, você está com um desconforto na cervical e de repente você quer fazer um movimento brusco e esse movimento você não sabe para que lado está a vértebra. De repente você pode estar gravando mais ainda a sua cervical, chegando ao ponto de ter uma hérnia de disco, uma protusão, um abaulamento, né? Hoje em dia existem vários cursos na área, mas muitos deles acabam não preparando o profissional para exercer uma carreira em quiropraxia. Hoje em dia existem muitos cursos, né, de quiropraxia de final de semana que não é reconhecido pelo Conselho Regional de Medicina e não é reconhecido também pelo Conselho Regional de Terapia, né? Então tem a formação, hoje em dia tem que ter a formação mesmo universitária para estar exercendo quiropraxia. O quiroprata demonstra como nossa coluna está organizada. Aqui na coluna nós temos as 7 vértebras da cervical,
12 do tórax, 5 da lombar e a parte sacral. E cada uma dessas áreas está diretamente ligada com os aspectos psicológicos e comportamentais. Na área cervical, que são essas 7 vértebras aqui, nós temos a área de pensamento. Pessoas que pensam muito, muitos planos, acabam congestionando a cervical. Consequentemente, congestionar trapézio, direito e esquerdo, escápula direita e esquerda. Aí nós temos a área do sentimento, que vem do T1 até o T12. Então, do T1 até o T12 é a área de sentimento. A área do seu agir, para tudo na sua vida, era a lombar, do L1 até o L5. E a parte sacral é o seu fluir. Quando uma correção na coluna acontece de uma forma bem feita, há diversos benefícios. Quando a gente faz uma correção muito bem feita na área da coluna, você não tem só o benefício do ajuste vertebral. Você tem o benefício que as vértebras são ligadas a órgãos e vísceras, tá? Que vão funcionar muito melhor, e tem o benefício da área do psicológico, porque ela descongestiona a área de pensamento, a área de sentimento, o seu agir e o seu fluir. Quando as correções são feitas, geralmente o paciente deve ter 2 tipos de crise, de riso ou de choro, mas geralmente é de riso. Muitos dos pacientes, às vezes, têm um catarse após uma correção. O que é um catarse? Ela pode ter uma crise de choro, que está eliminando aquilo, ou uma crise de riso também. Em muitos dos casos, ri mais do que chora. Né? Tem então uma crise de riso, a pessoa ri bastante, porque está liberando aquele sentimento. É muito importante pesquisar sobre o profissional antes de ir se consultar. Veja onde o seu quiro, ele fez residência no Serviço Público de Saúde, porque hoje tem residência no Serviço Público de Saúde. Faça uma pesquisa no profissional que você está indo, não vá em qualquer um, né? Procure sempre profissionais certificados, né? Ou pelo Conselho Regional de Medicina ou pelo Conselho Regional de Terapia, veja qual é a formação dele.